Muito bom dia, amanhã de domingo, e o Viva Mais hoje é para homenagear os médicos. Exatamente hoje é comemorado o dia deles. Então fique com a gente porque o programa está especial e cheinho de curiosidades. Dê só uma olhada. Uma entrevista sobre os desafios e as expectativas da nova gestão da Unimed Sergipe. O exercício da medicina em um período turbulento de pandemia. O Viva Mais especial dos médicos está só começando. Eu começo o programa de hoje entrevistando o diretor-presidente da Unimed Sergipe, Dr. Carlos Alberto de Mendonça, que mal começou sua gestão e já se deparou com a pandemia do novo coronavírus. Um desafio e tanto que já faz 7 meses. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Alberto de Mendonça, ao nosso programa Viva Mais. E eu já começo perguntando aí como é que está sendo esta experiência de assumir uma nova gestão num momento um tanto quanto atribulado, turbulento como esse de pandemia. Muito bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, telespectadores. Bom dia, amigos. É uma experiência inusitada, né? Porque em momento algum passava por a cabeça de ninguém que tivéssemos que conviver um período tão difícil da nossa vida. Isso vai ficar marcado para a nossa geração, né? Porque a última pandemia ocorreu no século XX, 1920, 1918, com a gripe espanhola. Não passava por nossa cabeça ter que repetir, 100 anos depois ter que repetir essa experiência. E a nossa geração talvez tenha sido premiada ou amaldiçoada com o aparecimento do Covid. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós assumimos no dia 23 de março, nós já sabíamos que iríamos enfrentar esse momento de muita dificuldade. E como nós já tínhamos a experiência de ter passado pela direção da Unimed durante 10 anos, período de 98 a 2008, não nos faltou coragem de enfrentar essa situação, tanto que eu pedi para a doutora Denise que assumisse de imediato, porque nós tínhamos um trabalho pela frente e precisávamos preparar a estrutura para a diversidade que estava por vir. Graças a Deus nós atravessamos esse período com relativo sucesso, embora com algumas perdas de vida que infelizmente ocorreram. Mas o desempenho do nosso hospital, principalmente do nosso hospital e do espaço destinado aos portadores da síndrome gripal, foi amplamente satisfatório e de bastante sucesso, a ponto de nós merecermos citação no sistema Unimed como uma das Unimedes que melhor desempenhou na assistência aos nossos clientes durante esse período. É importante a gente frisar que a pandemia ainda não acabou, mas que a Unimed Sergipe ela obteve aí excelentes resultados no enfrentamento à Covid-19, não é verdade? Nós gostaríamos de dizer que, embora tenha sido desativado algumas áreas do hospital que eram destinadas exclusivamente à Covid, mas não é toda a estrutura que foi desarticulada, porque nós, embora tenhamos um número reduzido de casos, graças a Deus, isso reduziu bastante, mas a nossa estrutura permanece praticamente a ponto de ser reativada caso haja uma segunda onda do Covid, que é possível que exista. Nós não podemos deixar, digamos assim, em abandonado a assistência. Mas as grandes áreas do hospital, que o nosso hospital praticamente ele foi, durante o período do mês de junho, julho, final de junho e início de julho, praticamente foi transformado num hospital para atender pacientes de Covid. Graças a Deus, em nenhum momento nós tivemos 100% de ocupação, dado ao manejo que a gente fez no hospital, de destinar áreas, tirar áreas, substituir leitos, criar leitos de UTI. A nossa estrutura foi, graças a Deus, muito bem preparada. E eu gostaria de deixar assim, uma coisa assim, muito clara, que teve
a presença de um dos nossos diretores que tomou a frente, o doutor Edilson Cunha, tomou à frente todo esse processo e teve um trabalho brilhante com relação a isso. Um dos pontos que a gente tem que ressaltar aqui da Unimed Sergipe é o trabalho focado na humanização do atendimento, que é um grande diferencial da cooperativa, né? E isso é o ponto-chave da nossa administração. Nós entramos com a finalidade de recuperar a imagem da Unimed, principalmente perante o nosso cliente, não só ao nosso cliente que faz uso do plano, mas o nosso cliente médico cooperado, que nós passamos por uma fase extremamente difícil em que houve uma evasão de profissionais da nossa cooperativa. Nós estamos tentando resgatar. Isso foi motivado pelo, digamos assim, a baixa remuneração que ocorreu durante esse período, porque nós atravessamos um período crítico com relação à questão de equilíbrio financeiro e tivemos que fazer algumas restrições. A diretoria comandada por Denise teve um trabalho esplêndido e realmente nós encontramos a cooperativa hoje financeiramente equilibrada. Isso dá um certo sossego para nós no sentido de colocar em prática algumas coisas que inclusive eles estavam, a Denise e Virgínia estavam dentro do planejamento deles fazer essa recuperação. Nós estamos, a partir desse mês, com um alinhamento do valor da consulta, que passa a ser R$ 70. É um aumento pequeno, mas em relação ao período inflacionário que a gente tem, 7,7% é um valor expressivo, não só na consulta, como nos procedimentos. Isso é uma forma de tentar resgatar a defasagem de remuneração que ocorreu na cooperativa durante os últimos anos. Falando ainda do cooperado, eu quero parabenizar aí todos os médicos, porque hoje, dia 18 de outubro, é o dia do médico, né? E é um dos pontos de vocês aí, a valorização do médico. É também um mês de aniversário da cooperativa. Sim. Esse ano nós faremos 36 anos de existência e isso é um marco, né? Para a gente enfatizar. Nós não podemos fazer nenhuma comemoração porque o momento não permite, né? Mas eu acho que temos tudo para avançar. Eu acho que o caminho está mais ou menos preparado para 2021 a gente deslanchar. Quais são as expectativas e as propostas para essa nova gestão? Bem, nós queremos fazer com que uma melhoria substancial dos nossos recursos próprios. Não no sentido de novos postos de trabalho para o médico. Nós pretendemos criar 3 centros clínicos, um na capital, mais um em Aracaju, um em Lagarto e Itabaiana. Pelo menos para os próximos 4 anos a gente pretende colocar isso em prática. E dar um investimento maior no nosso hospital, com a criação de algumas áreas que a gente não tem ainda, como é o caso da oncologia, como é o caso da hemodinâmica, que passarão a funcionar a partir do próximo ano. Isso, futuramente também iremos adquirir uma ressonância magnética. Então nós deveremos ter, ao longo desse período, até 2024, um hospital de ponta, né, para atender da melhor forma possível. Um aspecto a ser ressaltado aqui é o fato de a Unimed Sergipe ser uma cooperativa médica genuinamente sergipana, né? Que já é um grande diferencial, porque você está mais perto do usuário para resolver qualquer tipo de problema. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque a nossa sergipanidade está incrustada no nosso DNA. O fato de ser uma empresa local, uma empresa onde todos os recursos giram em torno do mercado sergipano, eu acho que isso é fundamental. Nós não só gostaríamos de enfatizar isso, mas gostaríamos de ancorar algumas produções produções publicitárias, no sentido de valorizar a sergipanidade. Com certeza, e é um diferencial porque está mais perto do usuário. É diferente de outros planos que não tem sede aqui para resolver questões, né? Então... Isso é outro diferencial, porque é o fato de toda relação comercial existe conflitos, existem
problemas. Mas os nossos problemas são resolvidos internamente e aqui em Aracaju, não precisa ser levado para outro estado ou muitas vezes através de linha telefônica, através de secretária eletrônica, não é um atendimento aqui é personalizado. Isso é uma coisa que deve ser enfatizado. É muito fácil o cliente ou colega cooperado ou mesmo uma empresa falar diretamente com o presidente da empresa ou com a diretoria da empresa local, com a decisão que pode ser tomada sem grandes burocracias. Verdade. Para a gente encerrar a nossa entrevista, o senhor gostaria de deixar mais alguma colocação? Aos parabéns aí a todos os médicos, para a gente poder encerrar. Eu gostaria de parabenizar todos nós, né, cooperados e não cooperados, todos os médicos do estado de Sergipe. Eu acho que um agradecimento especial àqueles que estiveram à linha de frente nesse processo da pandemia. Eu acho que nós todos estamos de parabéns. Eu nem tanto, porque eu fiquei na retaguarda, né? Eu sou do grupo de risco e não poderia estar à frente desse trabalho. Mas aqueles que estiveram à frente, não só como colegas médicos, mas colegas enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, todo o pessoal da segurança, pessoal da limpeza, todo o pessoal que esteve diretamente envolvido, esse pessoal são realmente verdadeiros guerreiros. E a todos eles eu desejaria dizer que muito obrigado de coração. Ok, Dr. Carlos Alberto, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Obrigado. Bom dia a todos. No próximo bloco, a medicina em tempos de pandemia. O reconhecimento aos profissionais que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Estamos de volta e veja só. Hoje, no Dia do Médico, vamos homenagear aqueles que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus. Como é exercer a medicina em uma época turbulenta de pandemia? Acompanhe. A pandemia do novo coronavírus reforçou o valor de uma das profissões mais importantes no mundo inteiro, a medicina. Uma carreira tão cheia de status e admiração, mas também de muita dedicação e comprometimento com a saúde e bem-estar do outro. Diante de uma nova doença e tantas incertezas, os desafios são muitos, e um deles é ter que se afastar da própria família para cuidar dos pacientes. Um pico, assim, logo no início, na verdade, eu abdiquei de estar com os meus entes, né? Então eu passei 4 meses afastada de toda a minha família, na verdade de todo mundo. E então eu passei, quem foi realmente minha família nesse período foi os meus colegas de trabalho, né? Então todos aqui do hospital que eu trabalho, né, no Spanamed, foram os meus familiares, porque eram eles que me acolhiam, eles que naqueles momentos em que eram bem difíceis, né, eles que me apoiavam naquele momento diário. Então, e não foi fácil. Eu falar que foi fácil, não foi fácil, e não é fácil, né? Eu acho que o momento mais crítico foi quando chegou o pico, que todos os dias chegavam pacientes graves, muito, muito graves, e chegavam vários pacientes de uma vez. Então, assim, chegavam 2, 3, 4, teve um dia que tinham 7 pacientes graves. Então, e o que era um desespero. Era muito complicado. Era de você botar a mão na cabeça e saber assim, por onde começa, né? Mas a gente ia fazendo, ia respirava fundo e dia após dia a gente ia lidando melhor com tudo aquilo. Aliás, desafio é a palavra mais falada e compartilhada entre os médicos neste momento de turbulência. Para mim, exercer a profissão no momento da pandemia foi desafiador. Pensar numa doença nova, uma pandemia ocorrida há quase 100 anos atrás, a gente ter que, em curto espaço de tempo, montar equipes, estruturar espaços apropriados, atualização de protocolos a cada dia.
conseguir organizar tudo isso para ter um resultado final positivo. A gente via colegas adoecerem, a gente viu colegas morrerem e a gente viu muita gente padecer. Então, estar à frente do tratamento de pessoas com Covid foi muito desafiante, em vários aspectos. E sem falar nos pessoais, a gente teve que abdicar do conforto e da segurança das nossas casas, dos nossos lares. A gente teve que se expor ao risco de se contaminar, de adoecer e, inclusive, de levar a doença para pessoas do nosso convívio, as pessoas que amamos, as pessoas da nossa família. Então, lidar com tudo isso foi bem desafiador. Me fez pensar em vários aspectos, inclusive sobre a minha responsabilidade profissional, sobre o meu compromisso. Eu sempre admirei aqueles profissionais, como o pessoal que é bombeiro, que coloca em risco a própria vida para ir salvar alguém. Sempre admirei profissionais pessoas que enfrentam verdadeiras guerras para conseguir exercer sua profissão. E eu nunca vivi isso tão de perto na minha profissão quanto eu vivi agora na pandemia de Covid. Com certeza, sem o compromisso desses profissionais, a situação da pandemia seria ainda pior. Muitas vidas foram salvas por causa da atuação intensa e incansável desses guerreiros. Eu sempre brinco que fazer parte da história é muito cansativo, e é mesmo. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. Foi um momento que eu abdiquei realmente de muita coisa para poder dar o meu melhor. Eu não sei se o meu melhor foi o suficiente, mas foi realmente o que eu pude dar, e estou muito feliz, né? Porque eu acho que nada acontece por acaso, né? Então, apesar de ser uma doença cruel, assustadora, né? Ela vem para fazer a gente refletir, né? E refletir sobre as pequenas coisas, né? Os pequenos gestos, né? De como é importante a gente dar valor ao hoje. Este ano, o Dia do Médico tem um sabor especial. A gratidão e o reconhecimento de toda a população pelo amor desses profissionais ao próximo num período tão difícil e por toda a força dedicada com o único objetivo de preservar vidas. Eles são unânimes em confirmar que a pandemia vem trazendo lições essenciais para o ser humano. A lição que fica é união e empatia. A união das equipes, a empatia dos colaboradores, que um se colocando no lugar do outro, um ajudando o outro, um fortalecendo quando o outro está fraquejando. Isso fez um resultado de melhoria na qualidade da assistência. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que eu me doei muito, né? E tenho certeza que eu saí uma pessoa melhor, né? Eu tenho um exemplo muito bonito, né, na minha profissão, que é a minha mãe, que ela é médica também. E ela sempre foi o meu espelho, né, a doutora Maria do Carmo. Ela sempre foi meu espelho em tudo. E ela é uma médica muito comprometida, uma guerreira e corajosa. E nos momentos que eu estava, né, nessa batalha, né, diária, eu lembrava muito da força dela e como ela me ensinou, né, e que a gente não pode desistir dos nossos desafios. E o que fica de lição é que a gente sempre pode mais, a gente sempre pode se superar. E a outra grande lição é que a união faz a força.
eu vi de perto equipes unidas, equipes com o mesmo propósito, pessoas unidas, pessoas trabalhando juntas e se somando enquanto equipe em prol de outras pessoas. Então, para mim, fica muito forte isso. A gente sempre pode mais e a gente é sempre melhor quando a gente anda junto dos nossos semelhantes. Que ano apertado! Mais apertado que ele, só o abraço que a gente tem vontade de dar em cada um de vocês. Chegaram junto, com o vigor e a coragem, típicos do povo sergipano. Vocês não salvaram sua vida, não. Vocês salvaram o amor da vida de alguém. Foi bem difícil, mas vocês não desanimaram um só minuto. Não desistiram. Seguraram firme na nossa mão, de uma forma que os olhos não viam, mas o coração sentiu. Doutor, doutora, mais uma vez, muito obrigado. 18 de outubro, Dia do Médico. Unimed Sergipe. Cuidar de você, antes, durante e depois da pandemia. Esse é o plano. A Unimed Sergipe e o Viva Mais parabenizam e reconhecem a atuação desses profissionais. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Parabéns a todos os médicos pela passagem do dia de vocês e, acima de tudo, pelo exercício da profissão, por cuidarem do outro. Muita saúde, paz, amor e alegrias para todos. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para o seu dia a dia, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.